Na região da Guaicurus, no Baixo Centro de Belo Horizonte, o trabalho sexual existe desde os tempos da construção da cidade. Na fundação de Belo Horizonte, a região se constituiu inicialmente como um importante polo industrial e comercial na moderna e planejada capital mineira. Com o tempo, passou por um processo de transição e ressignificação, influenciando a memória e o imaginário da população. A pequena indústria passou por problemas que dificultaram sua ampliação, e muitos estabelecimentos comerciais se deslocaram para a Avenida Afonso Pena, que estava se expandindo. Assim, a Rua dos Guaicurus se destacava pela boemia, um lugar onde se encontravam pessoas de diversas camadas sociais. Com o desenvolvimento dos bordéis, a rua logo ficou conhecida como Zona Boêmia, local de diversão noturna. Atualmente, os hotéis e a profissão de trabalhadoras do sexo se firmam como laços de apoio e formas de enfrentamento, transformando a zona em um lugar de resistência. Neste documentário, damos luz às vozes das prostitutas, muitas vezes silenciadas e reduzidas, que aqui são iluminadas por meio de suas histórias pessoais como um valioso recurso para refletirmos sobre como elas se posicionam no mundo, como percebem e como experimentam emocionalmente. Destacando ainda seus conhecimentos valiosos, vivenciados a partir de suas próprias práticas, onde reconhecem-se em papéis sociais para além da prostituição, compartilham experiências significativas e são críticas em relação às violências que enfrentam em suas diversas manifestações. Eu gosto da minha cor, amo a minha cor, entendeu? Mas para a sociedade, você sabe que é um clima pesado, né? Eles olham a gente ainda com um ar de superioridade. Os brancos olham a gente ainda com que a gente é inferior a eles. Então, eu acho que a gente sofre muito preconceito nessa vida ainda. Eu me sinto maravilhosa. Em outras vidas eu quero voltar a ser preta de novo. Amo minha cor, sou apaixonada pela minha cor. Eu amo, me amo, apaixonada. Não tenho nenhum tipo de defeito, não vejo algum defeito em mim. Ao contrário, eu vejo qualidades muito boas. Eu me entendi como uma mulher negra desde quando eu nasci, porque eu venho de um quilombo, né? E nesse quilombo, desde quando a gente nasce, a gente já vem muito nessa questão de lutar pelas nossas cores, pela nossa cor, e entender que a gente poderia estar em qualquer lugar, independente da nossa cor ou não. Claro, eu acho bem complicado hoje na minha posição, principalmente como trabalhadora sexual. Eu vejo a questão assim, de afeto, vejo dificuldade de procurar um outro emprego. Hoje parece que empresas abraçam a universidade, né? Mas anos atrás eu tive dificuldade em lojas, selecionando as brancas, tem um catálogo de beleza. E eu acho que isso pesa muito. No caso, eu era a única branca, até depois minhas primas nascerem. Então, assim, ela é a branquinha da família, é queridinha. Sendo que todo mundo era negro. Mas eu nunca me vi diferente, porque eu sempre normal, uma pessoa normal. Mas o preconceito é muito grande. Não só pela estatura de cor, como vários ramos, né? Várias coisas. Tem muito preconceito em muitas coisas em geral. Além da cor, gênero, muitas coisas. As pessoas são muito preconceituosas em tudo hoje em dia. Falam que não são, mas são sim. De acordo com o diagnóstico socioterritorial e assessoramento às redes de trabalhadoras sexuais da Guaicurus, realizado por meio de um convênio entre a Diretoria de Políticas Públicas para as Mulheres, ligada à Subsecretaria de Direitos e Cidadania, Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania, da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte e a PUC Minas, através da Pró-Reitoria de Extensão e da Faculdade de Psicologia, em parceria com a Associação de Prostitutas de Minas Gerais, entidade formada por trabalhadoras sexuais, que desde 2009 realiza diversas ações de defesa, promoção e proteção às prostitutas.
Foi possível constatar, a partir dos dados obtidos na questão sobre autodeclaração de raça-cor, que 76,6% das trabalhadoras sexuais da região da Guaicurus se autodeclararam como mulheres negras, sendo 45,8% pardas e 30,8% pretas. Dados que já eram uma realidade na pesquisa de 2016, na qual 67% das participantes se autodeclararam como negras. Esses dados ilustram o que mulheres negras vivenciam no Brasil, que segue sendo um país marcado por estruturas racistas, historicamente construídas, tendo como pano de fundo a desigualdade social. São mulheres negras que majoritariamente ainda ocupam espaços de trabalho vistos como subalternos, invisibilizados ou à margem social, como acontece com a prostituição, mesmo considerando que elas sejam, no exercício dessa ocupação, agenciadoras de suas escolhas e vida. Olha, eu acho que a gente, como eu falo, a gente sendo mulheres negras, a gente ainda é inferior às brancas. Se tiver num trabalho, se eu tiver que concorrer num trabalho, tiver eu com minha cor e uma pessoa branca, a branca vai sempre estar à minha frente. Então eu tenho que ser sempre mais do que a branca. Vamos supor, se eu tiver que ficar na porta de um hotel, numa porta onde eu trabalho, num hotel, entendeu? Eu tenho que sempre me destacar mais que a branca, porque eles ainda veem a gente com uma inferioridade, entendeu? Ainda sofre muito preconceito ainda. Diz que não tem preconceito não, mas tem muito preconceito ainda. Até para valorizar o preço. Eles acham que o nosso preço tem que ser inferior ao das louras, entendeu? Sim, a gente sempre passa por esses, por essas situações, né? Não são nada agradáveis, mas vamos dizer também que seja constantemente, né? Mas sempre aparece alguma situaçãozinha desagradável que fala. O que eu não gosto muito, que eles falam muito, é do tom de pele. Que eles falam que eu sou mais branquinha, mais clarinha. Eu não gosto desse termo mais clarinho. Eu não gosto. Preto é preto. Eu, por ser uma mulher transexual, já sou um fetiche para as pessoas, para os homens, né? Nesse caso. E sendo uma mulher preta, eu ainda me considero uma mulher que, mesmo eu estando em certos lugares, eu sinto que existe um preconceito quando chega uma puta branca, uma puta preta, e muitas das vezes os caras, né, preferem a branca, a loira, e a preta ele quer que a gente faça varejo, né, cobrar mais em conta. E a gente entende que o nosso corpo, a gente coloca o valor que a gente quer. Hoje, no meu trabalho, eu também sou mãe. Estudante. Você estuda o quê? Eu estou fazendo gestão comercial. Em Belo Horizonte, quando a gente vem do interior, a gente muitas das vezes é iludida, né? Que as pessoas te pegam lá, falam que vai te trazer para a capital, aí chega na capital, quando chega lá eles te prometem mil e uma coisa, aí quando chega lá aqui em Belo Horizonte, eles te exploram de todas as maneiras. E quando eu venho para BH, eu vim através de uma amiga que virou para mim e falou que o serviço estava arrumado, que isso estava pronto, isso estava aquilo. Quando eu chego aqui em Belo Horizonte, eu sou praticamente explorada. Eu tinha que lavar roupa, lavar vazia, fazer comida, arrumar a casa, cuidar de criança. E mais uma coisa que sempre dentro de mim falavam: vai porque o mundo é grande, você ainda vai conquistar muita coisa. E aí eu vou, meto o pé na porta, vou pra rua, fico em situação de rua dentro de Belo Horizonte. Foram uns momentos muito difíceis que eu passei, mas a minha fé e os meus orixás sempre falou que dentro de mim, Luadna, você vai dar tudo certo. Desculpa, pode falar isso. Eu emociono, mas tinha uma fé aqui dentro de mim que falava assim: Luadna, você é gigante, você é incrível, você vai vencer muito, muito, muito. E hoje eu tô vencendo aos poucos, sem pisar em cima de ninguém, tô vencendo no meu tempo. Não porque eu sou uma pessoa transexual, que eu não acredito também em Deus,
né? Mas sempre numa passagem na Bíblia fala em Eclesiastes 3 que há tempo para tudo. Eu acreditei muito nessas palavras, porque quando eu estava passando um momento muito difícil, uma pessoa veio da igreja, leu esse salmo para mim, e eu guardo esse salmo dentro do meu coração. Assim, quando eu vejo que está tudo ficando difícil, eu vou lá, releio e tudo muda. Tem 2 tias. 2 tias, mulheres negras, solteiras. E eu vejo muito isso, assim, até da solidão da mulher negra. Existe uma solidão da mulher negra diferente da branca, sabe? Então, parceiro, um relacionamento. A violência contra as trabalhadoras sexuais está vinculada à violência contra as mulheres de modo geral, ou seja, ancora-se nas relações hierarquizadas, a partir de lógicas sociais estruturadas e movidas pelo patriarcado, sem que sejam incluídas, de maneira efetiva, as especificidades de cada mulher, limitando ou inviabilizando políticas públicas de enfrentamento à violência específicas para essas sujeitas. Eu tive problema com o cliente, e na época ele trabalhava na polícia e ele não queria pagar. Ele falou: se eu for para a delegacia, você é só uma bonita preta, você não vai ter credibilidade nenhuma em relação a mim. Então, ele acabou fazendo isso, me ameaçou e tal. Uma situação bem complicada, assim, de dor, eu me senti muito medo, né? Então, foi bem complicado. Eu acho que a gente ser negra, a gente sofre preconceito já desde o momento que a gente sai de dentro de casa. A gente botou o pé na rua, a gente já sofre preconceito por ser coisa. Porque, vamos supor, se eu entro num estabelecimento, eles já olham a gente com um ar de superioridade. E acham, por a gente ser negro, que a gente vai roubar alguma coisa dentro do estabelecimento. Então, para você, é igualzinho aqui em BH, no centro aqui de BH, eu conheço várias pessoas, vários estabelecimentos. Mas por quê? Porque eu vivo no centro e dali eu consegui construir amizade com muita gente. Mas quando eu cheguei aqui, quando eu entrava no Araújo, tinha segurança atrás. Por causa de quê? Pensava que ia roubar. Porque aí eu te pergunto, será que era porque eu era trans ou porque eu era negra? Ou porque eram as duas coisas? Então por isso que eu digo que a gente já sofre para vocês já de sair de casa. Essa história acontece todos os dias quando eu entro em uma loja, que eu sou perseguida pelos seguranças da loja, simplesmente por ser uma pessoa preta, acho que a gente está naquela loja roubando. E eu vejo isso todos os dias quando eu estou dentro de um ônibus, uma pessoa branca não quer sentar perto de mim porque eu sou uma pessoa preta, ou até mesmo quando eu começo a abrir a minha boca para conversar alguma coisa, as pessoas tentam me calar a todo momento e eu sempre coloco eu em primeiro lugar. E eu vim de uma família que fala muito alto, então eu teria que falar muito alto para eles poderem escutar. Então não vou deixar que as pessoas me calam simplesmente porque eu converso alto e querendo a todo momento me calar, porque não vão me calar. Então, para poder preservar um pouco minha família, eu decidi sair um pouco para fora para poder trabalhar fora, entendeu? Porque eu fiquei com medo, fiquei receosa, porque infelizmente existe o preconceito com a gente que é trabalhadora sexual, até mesmo, principalmente dentro da família da gente. Então, para me poder preservar minha família, meu filho, entendeu? A família do pai do meu filho, eu decidi vir para cá, para Minas. E foi uma mudança muito radical, porque querendo ou não, eu estranhei muito aqui a forma deles de... eles não são muito receptivos com mulheres negras, realidade. Não são muito receptivos com mulheres negras, não. Mas apesar disso, eles também não tratam a gente mal. Não tenho essa queixa de falar, não tô aqui pra falar de jeito assim, eles me tratam mal, eles são isso. Não.
eu fui muito bem abraçada, eles me tratam muito bem, até por conta mesmo do meu sotaque, do meu jeito espontâneo, extrovertido. Aí então eles acabaram me abraçando, mas no mais eu não tenho muita queixa não, apesar de que a queixa que eu tenho aqui em Minas, sinceramente, são dos pretos. Os pretos aqui de Minas, eles são extremamente preconceituosos. Eles falam da textura do seu cabelo, eles falam do seu tom de pele, mas falam num tom de deboche, num tom de te diminuir, entendeu? Isso não é correto, não é assim. O racismo que eu vejo aqui entre os pretos, não entre os brancos, apesar de existir também, em todo lugar, mas aqui é muito forte. É um lugar que eu vejo que é muito forte, é muito predominante, o racismo entre a própria raça. Eu acho que é importante, né? Mas falta muito, eu acho que falta muito. Até um apoio entre mulheres negras também, sabe? Entre meus colegas de trabalho. Acho assim, nunca teve uma possibilidade, nunca tive essa oportunidade de poder chegar nessa batalha com outra mulher negra na mesma posição que eu, sabe? Que passa as mesmas coisas que eu. Então, falta assim, até entre a gente mesmo, esse acolhimento. Para mim foi muito bom o centro de referência, porque a gente sempre contrai alguma coisa de bom dentro desses lugares, entendeu? E ali eu consegui minha identidade feminina. Eu consegui trocar o meu nome através desse centro de referência. Então, para mim, aquele espaço foi muito importante, porque é muito triste a gente ser trans e você ir viajar, a pessoa vê você, quando você mostra a sua identidade, está com a identidade de homem. Agora não, minha identidade é Jennifer, uma mulher feminina. Então, eu acho que isso é um orgulho para mim, entendeu? Se você pudesse citar uma pessoa, uma mulher negra ou um homem, uma personalidade, enfim, que te inspira ou te inspirou ao longo da sua vida. Negra. Olha, tem uma promotora que ela é conhecida na Bahia, né? Como a mãe, né? Como se fosse uma mãe da Polícia Militar, é a juíza. Não me recordo muito bem o nome dela agora no momento, mas acho que é Lucineide, alguma coisa assim. Ela é uma mulher muito forte. Carolina Maria de Jesus. Por quê? Conta pra gente. Porque é uma mulher negra, periférica, né? Minha mãe. Minha mãe foi uma pessoa que criou 14 filhos sozinha e dava conta de tudo. E eu nunca vi minha mãe reclamar de nada. Ao contrário, minha mãe sempre falava com a gente, agradeça. E muitas das vezes, quando a gente estava passando por muitas necessidades, ela sempre chegava na gente e falava, vai ficar tudo bem. Então, minha mãe é minha maior inspiração. E em que momento que elas foram importantes para você dentro da sua formação? Porque a Elza era uma mulher negra, de favela, empoderada. Então a gente vê isso numa pessoa. E a gente se espelha nisso. E a Whitney, porque não tem como falar dela, que essa mulher é um ícone no mundo. Não vai existir ninguém melhor do que ela. Não vai existir uma negra melhor do que ela. E o que ela interfere na sua formação, assim, não só enquanto profissional, né, nas coisas que você conquista, mas enquanto pessoa, no que ela te inspira? Ela impulsiona a não desistir, a ter resistência, a cair, levantar, a ser persistente e acreditar que o mundo é isso mesmo. A vida não é um morango, as coisas não vão ser fáceis, vai ser difícil, tem que ter coragem, tem que ter peito, ter a luta, levantar e correr atrás e não desistir dos sonhos da gente. Porque todo mundo tem seu sonho, mas para ele poder ser realizado você tem que ser persistente, você tem que estar sempre atrás, tem que estar sempre lutando, mesmo que você dê um play, como aconteceu comigo, entendeu? Eu estava
fazendo uma graduação, quando aconteceu uma situação muito difícil comigo, a minha sogra faleceu, ela foi uma pessoa que me ajudava muito na minha vida, entendeu? Que cuidava do meu filho para me estudar, para me trabalhar, foi uma pessoa que era próxima de mim, cuidou muito de mim como se fosse uma mãe, e é uma pessoa que faz muito falta para mim hoje. Talvez se ela estivesse viva eu não estaria aqui hoje falando isso, conversando com vocês. Era para mim estar graduada, para mim estar formada, para mim talvez estar até mesmo com uma qualificação até melhor, uma carreira. E infelizmente eu tive que guardar os meus sonhos, abrir mão dos meus sonhos pelo fato de eu ter um filho, e eu tinha que cuidar desse filho, né? Então, para poder cuidar, você tem que ter uma vida financeira. É importante pontuar que a violência contra as mulheres no Brasil é algo preocupante, pois ainda é representada por uma sociedade racista, patriarcal, machista, putafóbica, transfóbica, que subjuga a mulher e que tem como pano de fundo a desigualdade social extrema, além de marcadores interseccionais como raça, gênero, classe social, já mencionados nessa pesquisa. Ainda que a violência baseada no gênero seja reconhecida e discutida há décadas como um problema de saúde pública e de direitos humanos, raramente há inclusão de pesquisas sobre a realidade vivenciada por essas prostitutas nessas discussões.